Fala galera, beleza? Tô chegando aqui para essa live de pós-jogo, né? Eu tô gravando esse vídeo porque eu vim para São Paulo para poder assistir o show do Oasis, uma banda que eu gosto bastante, e eles voltaram depois de muito tempo, então uma oportunidade única que eu vou ter aí. E para falar desse jogo entre Bahia e Vasco, Vasco e Bahia, a quinta derrota seguida do Vasco da Gama dentro do Campeonato Brasileiro. Primeiramente, eu vou pedindo para você deixar seu like, para você poder se inscrever no canal do Pedrosa. E assim, eu vou ser muito sucinto na partida de hoje, eu vou ser muito sucinto com o que está acontecendo e vou trazer aqui uma análise bem rápida do que eu realmente tenho identificado do que tem acontecido contra o Vasco da Gama. Eu acho que é o seguinte, galera, no jogo de hoje, especificamente, a gente tem uma mania muito grande de toda hora colocar a culpa sempre no técnico. A culpa é sempre do treinador. Isso é sistemático dentro do futebol brasileiro. Isso não é uma coisa que acontece só com o Vasco da Gama. Isso é uma coisa que acontece com todos os técnicos que começam a ter resultados ruins. E aí, geralmente, a culpa cai sobre o técnico é demitido e os jogadores continuam lá, sejam bons, sejam ruins, sejam efetivos ou não sejam efetivos. E aí eu quero trazer para vocês aqui, que é uma frase que eu uso sempre. Para você que me acompanha aqui no canal do Pedrosa há muito tempo, eu uso sempre essa frase. Não tirem a responsabilidade dos atletas que estão dentro de campo. Vamos recapitular o que aconteceu nessas últimas 5 derrotas do Vasco. Contra o São Paulo, acho que a equipe competiu, tá? E competiu, acabou perdendo dentro de São Januário, freando aquela boa fase, e aí no 2-0 ali o São Paulo conseguiu num pênalti com o Lucas no final do primeiro tempo, uma bobeira do Paulo Henrique, que ele acaba segurando o Arboleda, e aí depois tem o 2-0 com o Vasco já todo desfigurado, e aí sim acho que entra um pouco da culpa do Diniz. Contra o Juventude, erros crassos, vergonhosos de Léo Jardim e Carlos Cuesta. O Léo Jardim tem muita ficha para queimar aí, muito crédito, porque ele segue salvando o Vasco da Gama à torta e à direita desde que ele veste essa camisa. O Carlos Cuesta também é um jogador que cometeu uma falha naquele momento ali, mas é um cara que compete, que é bom zagueiro. Eu falei isso aqui no dia que aconteceu, mas vou recapitular. Paulo Henrique cometeu um pênalti infantil e depois o Carlos Cuesta e também o Léo Jardim entregaram o jogo para o Juventude dentro de São Januário, mesmo que o Vasco coletivamente tenha feito também uma atuação vergonhosa. Olha o jogo contra o Botafogo. Assim, gente, o Botafogo passou o carro no Vasco. Não teve nem graça. E isso tudo teve muito a ver, não só com as escolhas do Diniz, mas também com o que aconteceu dentro de campo. A postura do Vasco, anímica. Um Botafogo que vinha entre altos e baixos, que oscilava bastante na temporada e que depois da vitória contra o Vasco começou a tomar seu caminho novamente. Mas era um Botafogo que até então, cara, não passava nenhum tipo de identidade pro torcedor do Botafogo. E o Vasco foi humilhado dentro do Newton Santos sem nenhum tipo de competição. Olha o jogo contra o Grêmio, mais uma vez. Eu falei com vocês na live aqui em relação o tático, o técnico. A gente poderia comentar o tático e o técnico do jogo contra o Grêmio, mas mais uma vez, a linguagem corporal desses atletas era uma linguagem corporal de conforto, de quem estava definitivamente confortável com a posição do Vasco, que nem se livrou da zona do rebaixamento ainda, mas porque eles conseguiram 4 vitórias seguidas, tá tudo bem, resolvemos a vida do Vasco. Sendo que o Vasco tem, agora, uma Copa do Brasil, que é o momento mais importante desse clube nos últimos 10 anos, um momento em que o Vasco pode não só buscar voltar a ganhar um título, mas também mudar seu panorama financeiro, mudar seu panorama de imagem perante ao futebol brasileiro e futebol da América do Sul, ganhando uma Copa do Brasil, voltando a Libertadores diretamente. Enfim, é um momento crucial, é o momento mais importante, como eu disse, ainda mais numa situação em que o Vasco está com a recuperação judicial em andamento. Ok, a gente falou sobre as 4 derrotas e a gente comentou esse aspecto anímico. Contra o Bahia, veja bem o que eu vou falar. O Vasco com a bola fez um jogo terrível, tá? Continuou, tecnicamente, fazendo um jogo muito pobre. E aí sim tem a responsabilidade do Diniz pela pobreza de ideias que ele conseguiu colocar em campo. O Matheus França, mais uma vez, fez uma partida muito abaixo do esperado. O Coutinho, mesmo não jogando bem, mostra o quão importante ele é para a engrenagem desse time. Mas foi o Vasco, de forma geral, que não conseguiu criar grandes oportunidades para ferir o Bahia. Agora, sem a bola, que é outro aspecto do jogo, que é outra fase do jogo, por incrível que pareça, diferentemente do Botafogo e do Grêmio, o Vasco competiu, cara.
O Vasco estava brigando por cada bola, o Vasco estava competindo, o Vasco estava conseguindo, não só com a volta também do Paulo Henrique, do Cuesta, o que dá outra cara para esse time, mas o próprio Barros e o Hugo Moura, que não fizeram grandes partidas, mas sem a bola o Vasco estava conseguindo segurar o Bahia. O Bahia que inclusive hoje foi praticamente com a sua cavalaria completa, tinha Eric Pulga, tinha Ademir, tinha Everton Ribeiro, enfim, um time muito forte que vinha sofrendo com lesões, mas que retornou com alguns jogadores importantes nessa equipe. E mesmo assim, mesmo o Vasco não conseguindo fazer um jogo tão brilhante no primeiro tempo, o Vasco segurou o Bahia. Segurou definitivamente. O Bahia não teve uma grande oportunidade, tirando, se eu não me engano, até a bola do Canu e uma defesa ali do Léo Jardim. Jogou melhor o Bahia. Merecia até, quem sabe, ter saído vencedor desse primeiro tempo. Mas que o Vasco competiu, que aquela postura anímica que eles apresentaram diante do Botafogo, diante do Juventude e diante do Grêmio mudou um pouquinho, isso ficou muito claro na minha opinião. Então, o jogo estava aberto. Repito, o Bahia é um dos melhores mandantes do Campeonato Brasileiro. O Bahia ganhou do Palmeiras e o Bahia ganhou do Flamengo, na Arena Fonte Nova. Dito isso, o Vasco volta para o segundo tempo e o Diniz faz uma substituição. Então ele tira o Matheus França e coloca o David dentro da partida e acho até que era uma substituição ok diante do que o Matheus França vinha jogando, que era muito pouco para a engrenagem do Vasco da Gama. Ele coloca o David, deixa o Nuno Moreira um pouco mais por dentro. O Nuno Moreira também fez uma partida muito abaixo nessa posição de construtor, nessa posição do Coutinho. O David, ele entra dando até algum tipo de ímpeto ofensivo pro Vasco, o Rayan ficou meio apagado, o Carlos Andrés Gomes também tentava, corria, mas saía muito pouco de inspiração desse jogador. E aí, cara, chegou um momento da partida, ali pelos 20 minutos, que o Vasco estava conseguindo equilibrar o jogo. O ímpeto do Bahia de conseguir pressionar como estava acontecendo no primeiro tempo, ele diminuiu. E o Vasco estava próximo ali de começar a equilibrar o jogo. E aí, quem sabe, numa bola, jogando fora de casa, o Vasco poderia chegar num contra-ataque, numa bola em profundidade, que foi para isso que o Vasco se armou naquele momento, talvez conseguir um gol. Ou no mínimo, com 11 contra 11, como o Vasco estava competindo, a postura anímica não estava acontecendo, no mínimo, cara, voltar para casa com um pontinho não seria nada de ruim, com o Bahia que hoje é um time de G6, G5, digamos assim, está disputando lá uma vaga direta, e aí joga contra o Internacional na sexta-feira, quebra essa sequência de derrotas, 4 derrotas seguidas, e consegue voltar a pelo menos trilhar um caminho importante para chegar no momento mais importante da temporada, que é a Copa do Brasil. Não. Pois bem, mais uma vez, tudo que o jogo vinha se desenhando, ele foi destruído por conta de uma ação de um atleta. O David foi expulso de uma forma inadmissível, gente. Ele já tinha a real noção de que ele não conseguiria chegar na bola. Ele até consegue fazer uma pressão ali e roubar. E na hora da disputa, ele pisa no pé. Ele pisa no pé de uma forma totalmente imprudente, cara. Imprudente. Então o que eu quero dizer com tudo isso? Cara, o Vasco perdeu o jogo de hoje. De verdade. O Vasco perdeu o jogo de hoje. E se você toma gol 3 minutos depois, é sintomático que você perdeu justamente porque você estava com a superioridade numérica do lado do Bahia. É sintomático que você toma o gol 3 minutos depois. Porque quando naquele momento o Vasco tinha 11 em campo, o Vasco conseguia pressionar para que o Bahia não ficasse fazendo chuveirinho na área. Porque quando você tem um jogador a menos, você não tem que se preocupar só com a área. Você tem que se preocupar em diminuir o espaço para que o cruzamento não aconteça. O Vasco não tinha esse ponta. E aí o que aconteceu? Cruzamento pelo lado direito, que era o lado do David, o Vasco acaba tomando gol. Acho que o Robert Renan foi mal no lance também, é muito importante citar isso aqui. Mas, cara, não dá. Não dá, de verdade. Não dá pra tirar a responsabilidade desses jogadores. O Vasco está com o salário em dia, o Vasco tem voo fretado para esses jogadores descansarem mais, o Vasco teve 2 datas FIFA, descansou o suficiente, tem recebido melhorias no CT, a torcida apoia a todo momento desse grupo que tem muitos jogadores também, que vem lá de 2023. O que tá faltando? De verdade, o que tá faltando para esses caras assumirem a responsabilidade do que é vestir a camisa do Clube de Regatas Vasco da Gama? São 5 derrotas seguidas. Não dá para só culpar treinador. Me desculpa. O Diniz tem muita responsabilidade. Ele é cheio de problemas. Mas assim, a culpa é só dele? Ou os jogadores também têm que assumir a responsabilidade deles? Porque eu citei aqui para vocês. Postura contra o Grêmio. Vergonhosa. O Diniz não entra em campo, tá? O Diniz não entra em campo. Postura contra o Juventude. 2 erros crassos. Hoje, contra o Bahia, expulsão do David, jogou o jogo do Vasco, jogou a partida que o Vasco vinha fazendo sem a bola no lixo. No lixo. E aí, o que falta para esses caras acordarem? Eu definitivamente não sei. Então acho que a diretoria tem que começar a cobrança no grupo, não só do treinador, mas também no grupo, porque parece que, repito, eles largaram o Campeonato Brasileiro. Não dá para ficar
culpabilizando sempre o treinador. Não tirem a responsabilidade dos atletas. Eles precisam ser cobrados porque eles recebem em dia altíssimos salários e estão vestindo a camisa do Vasco da Gama. Eles estão se encaminhando para uma reta final em que o Vasco vai ter uma grande oportunidade de, quem sabe, ser campeão da Copa do Brasil. Jogando desse jeito, chance zero. Se acordarem, talvez. Talvez. E mais uma vez, me desculpa. Técnico tem culpa? Tem culpa. Mas eu não consigo tirar a responsabilidade desse grupo. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui porque, cara, hoje foi um jogo que eu me irritei bastante. E assim, eu venho detectando isso há muito tempo. Eu não consigo entender como esses caras conseguem ter a postura que eles têm, cometer tantos erros. O Vasco da Gama é o time que mais entrega jogos no Campeonato Brasileiro e eu não tenho nenhuma dúvida em relação a isso. Muito obrigado a você que assistiu aqui mais um pós-jogo no canal do Pedrosa. Deixe seu like, se inscreva, for fazer sua fezinha na KTO para maiores de 18 anos com muita responsabilidade. For querer algum produto, se quiser algum produto na GoCase, é só clicar aqui no QR Code que fica passando na tela para vocês, beleza? Tamo junto, um abraço, a gente se vê.